é o valor da sabedoria, né? A beleza e o valor da sabedoria, parte 3. Tá, então eu vou fazer a leitura, depois farei o comentário e aí as aplicações. Então diz assim, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitei com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Então nós já vimos que essa última parte de Provérbios, do capítulo 3, ela trata sobre as obrigações dos crentes, as obrigações da aliança, as obrigações do pacto com os vizinhos, E é interessante observar que Salomão, antes, ele estava se referindo ao nosso relacionamento com Deus, do seu filho com Deus, e agora ele trata do relacionamento do seu filho com o seu próximo, tá? Então ele deixa de falar do nosso relacionamento com o Senhor para falar do nosso relacionamento com o nosso próximo. E é interessante isso, porque se o nosso relacionamento com Deus não estiver bem, o nosso relacionamento com o nosso próximo não estará bem também, Ou seja, se houver problemas no meu relacionamento com Deus, eu também terei problemas no meu relacionamento com aquele que estiver próximo de mim. Bom, então ele vai fazer uma aplicação, ele está fazendo um direcionamento, uma aplicação de tudo aquilo que foi ensinado anteriormente. E ele está fazendo essa aplicação para o nosso relacionamento interpessoal. Então, o propósito aqui é mostrar ao filho como é prático, o ensino bíblico e também como é palpável a bênção divina para aqueles que o seguem em sua vida, tá? Então, essa é a ideia. Bom, por que Salomão faz essa mudança, peraí, deixa o Luca terminar ali que ele vai passar o slide aí para vocês. Pode ir lá, Luca. Mais um. Outro. Aí. Então, por que isso, Por que ele fez essa mudança de direção? Por que ele deixou o relacionamento, de tratar com o nosso relacionamento com Deus para tratar do nosso relacionamento com o homem? Como eu disse, o nosso relacionamento vertical, se não estiver bem, o horizontal não estará bem. E aí, a partir disso, nós vamos começar a ter uma visão mais palpável, da nossa vida com Deus no nosso viver diário, tá? Bom, no verso 27, e eu já tratei disso, ele fala sobre fazer o bem a quem merece ou a quem tem direito. E aí eu mostrei para os irmãos no domingo passado que quem tem direito de receber o bem não é que essa pessoa seja melhor do que os demais, Mas esse quem tem direito envolve o nosso próximo e todo aquele que é necessitado. Aí Deuteronômio 24,
do 19 ao 22, ele fala quais são as pessoas que merecem, né, ou que têm esse direito de serem acudidas por nós. Então, Deuteronômio 24, do 19 ao 22, ele diz: Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a recolher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, o órfão e para a viúva será. E quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, órfão e viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então veja que tanto Provérbios 3:27 como Deuteronômio 24, eles estão tratando sobre a prática da misericórdia. Como é que nós exercitamos a misericórdia de forma prática e obedecendo a Escritura, tá? Então, esses textos estabelecem a prática, né, de como devemos viver e de como devemos exercer a misericórdia para com aqueles que têm alguma necessidade. Bom, então, conforme Deuteronômio, há três classes de pessoas que requerem os nossos cuidados: os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Bom, é bem verdade que nos nossos dias nós temos uma série de vantagens que o governo dá para essas classes. Só que isso não deve anular a obra de misericórdia da igreja, tá? Porque esse é um dever da igreja. Então, o que nós devemos fazer é procurar, né, investigar, mesmo tendo esses auxílios aí, como podemos socorrer essas pessoas em suas necessidades. Se não materialmente, talvez haja outras áreas que nós podemos atuar e fazer alguma coisa por elas, tá? Então, em linhas gerais, essas áreas, ou essas três classes, elas devem receber um olhar mais misericordioso de nossa parte, tá? Um detalhe interessante também, e eu até mencionei domingo passado, é que conforme Mateus capítulo 5, verso 44, nós também devemos fazer o bem até aqueles que são nossos inimigos, desde que eles precisem, tá? Então, veja que não tem nada a ver com essa história de fazer o bem a quem queremos, ou a quem gostamos, ou a quem julgamos que teremos algum tipo de retorno, mas até aquele que nos persegue, se estiver no nosso campo de proximidade, né, no nosso campo de ação, se for um próximo e estiver nessa condição que a Bíblia relata, né, de necessitado, esse também deve receber o nosso auxílio e deve receber, então, o nosso socorro, ok? Deu para entender, né? Oi. Que equilibra a questão assim da gente perceber que a pessoa tem uma necessidade e a pessoa querer ser ajudada ou não. Tá. Olhando por Deuteronômio, a ordem dada em Deuteronômio não tinha nada a ver se a pessoa pedia ou não. Você vê que a ordem lá era: não volte, deixa para esse e para esse. Provérbios diz que o dever de fazer o bem estando na tua mão, poder de fazer, você tem que fazer. O que a gente tem que fazer é só tentar juntar as duas coisas, né? Antes de tomar uma decisão, perguntar se a outra pessoa quer, o que é que ele precisa. Então, vai entrar mais. Isso aí é um campo onde nós vamos ter que, com sensibilidade, exercer essa misericórdia. Entra. Entra.
Vou juntar as duas, mais rapidinho. Deu para entender? Então nós teremos que exercer, junto com a misericórdia, a sabedoria de identificar em qual casa você pode fazer isso de uma forma mais direta, em outra não. Vai ter que exercer esse trabalho de... A própria proximidade, a amizade vai nos dar condição de julgar, né? Mas, em linhas gerais, como eu disse, olhando Deuteronômio e Provérbios, o ajudar não depende do outro pedir. Contudo, é necessário, em determinadas áreas, que a gente procure verificar se podemos agir ou não agir, ou a melhor forma de agir. Então, nesse caso, o que é que acontece? Se for uma pessoa que a gente tenha liberdade que eu digo acesso, então nós temos que chegar depois e perguntar por quê. O que é que aconteceu? Pode ser que de fato ele tivesse as coisas e nós julgássemos que não tinha. Pode ser orgulho, pode ser vergonha. Então, se for um irmão, um crente, por isso que Gálatas, capítulo 6, Paulo vai dizer que a prioridade da misericórdia da igreja é para os da fé. Por quê? Porque existe uma série de outras coisas que vão junto que estão juntas, na verdade, né? Com essa ação de misericórdia. Não é só o mero levar um pão, por exemplo, mas há outras coisas que devem ir juntas. E isso só é possível se tivermos familiaridade com a pessoa, proximidade, né? Mas nesse caso a gente fica livre. Por que nesse caso? Porque não era uma pessoa próxima, era uma pessoa que a gente identificou a necessidade pelas falas da pessoa, mas ele recusou receber, então não tinha o que fazer. Né? A proposta do texto que a gente leu, tipo, se ninguém colhesse ali o que ficou para trás, era para deixar isso na gaveta. E ok? Porque assim, um detalhe uma das coisas que a gente tem que lembrar é que, como isso se trata de questões particulares, então há um limite de ação nossa, né? Então você tem um certo limite. Vou dar um exemplo. Todo mundo já leu Ruth aqui, não já? Ruth. Eu tenho que pronunciar o meu R melhor. Todo mundo já leu Ruth. Não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Mas todo mundo já leu Ruth. Então o que acontece? Ruth era uma viúva que perdeu o esposo e os filhos. E aí ela volta da terra de Moabe com a mão na frente e outra atrás. E toda a cidade sabia disso. E ela tinha ainda uma nora que era uma estrangeira. O que foi que o pessoal fez? Nada. Pelo menos o texto não diz que ninguém foi lá. O texto não diz que ninguém foi lá e levou um bolo, um pão, algo do tipo. O texto diz que no outro dia, quando Ruth foi trabalhar, recolher aquilo que ficava no campo, como foi que Boaz exerceu misericórdia para com ela? Deu ordem ao pessoal que estava colhendo, dizendo: olha, você vai colher, e digamos que quem é da roça sabe, né? Quem é do sítio sabe que a colheita é feita como se fosse rua, né? É o norte, né? Ele vai assim e volta. Então o cara disse assim: olha, está vendo essa moça, ela vai seguir vocês. Então sejam generosos com ela. Ele não disse, pegue do que você está colhendo e dê para ela. Ele disse, seja generoso, ou seja, você está colhendo o trigo, o que quer que seja, né? Mas vamos pegar o trigo, todo mundo conhece trigo, né? É um pezinho baixo, você tem que cortar aquele frutinho do trigo, né? Que tal. Então ele disse o quê? Seja generoso. Ou seja,
quando você estiver colhendo, você de vez em quando passa alguns pés, entendeu? Se cair algo, mesmo que seja do teu lado, ignora. Porque um colhedor atento não vai deixar nada para trás. Entendeu? Aí depois, o texto fala que em conversas e tarará, ele pegou e tirou, né, de um monte já colhido e deu para ela. Mas por que ele fez assim? Porque isso é uma questão, no caso delas, extremamente pessoal. Então você precisa usar de sabedoria para esse exercício da misericórdia, nesses casos com viúvas, órfãos e estrangeiros, ou qualquer outro necessitado. Nós temos que lembrar que o nosso objetivo, quando usamos da misericórdia, não é só o alívio físico da necessidade, mas é também promover a graça divina àquele coração. Então, às vezes, a necessidade pode fazer com que coisas surjam no coração que impeça que ele receba o bem de Deus com gratidão. Então, aí é nosso dever, se estamos próximos, não apenas levar o físico, mas também levar o que é espiritual para trabalhar aquela questão do coração. Entende? Então, assim, são questões que vão exigir de nós sabedoria. Né? Tá, Samara falou sobre proximidade. Então, veja, o assistencialismo não é misericórdia, tá? Não confundir misericórdia com assistencialismo. Não confundir misericórdia com, e eu dei o exemplo de dar esmolas, isso não tem nada a ver, são coisas completamente diferentes. O exercício da misericórdia visa tratar tanto da necessidade como do necessitado. Isso é misericórdia, trata do necessitado e da necessidade. Ou seja, envolve o ser como um todo e tem a ver também com elementos do coração, da alma. Então, a igreja só pode exercer misericórdia com quem ela está próxima, com quem for próximo de nós. Com quem for distante de nós, nós podemos fazer alguma obra social e assistir alguém na sua necessidade física, mas não quer dizer que nós estamos de fato exercendo a misericórdia. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, quando eu fui chamado para pregar numa igreja em São Bernardo, bem pertinho da Volkswagen, não, da Mercedes, perdão. Aí, conversando com os presbíteros, eles disseram que tinha um programa de apoio para morador de rua. Aí eu perguntei como é que eles faziam. Então, no sábado, eles levavam uma Kombi lá num ponto lá onde tinha e distribuía marmita e tal, e faziam uma oração e tal. Aí perguntou o que é que eu achava. Eu disse, olha, é bom, mas não tem serventia. Ele até achou ruim quando eu disse isso, né? Porque acontece, a igreja está tipo assim, aliviando a pressão da consciência, eu não faço nada. Aí ela alivia a sua consciência em dar comida e uma oração. Mas as pessoas continuam lá. Ele perguntou, e o que é que o senhor fazia? O que é que o senhor faria? Eu disse, se a igreja tem interesse de trabalhar nessa área, eu faria o seguinte, eu alugaria uma casa e procuraria essas pessoas na quantidade que nós pudéssemos receber, 2, 3, 5, 10, convidaria quem quisesse mudar de vida para vir para cá. Por 30 dias ele ficaria aqui. Aí aqui em 30 dias ele ia fazer a higiene pessoal, barbear direitinho e tal. Em 30 dias nós iríamos ensinar o evangelho a ele teria o dever de participar dos trabalhos da igreja, etc. E somado a isso, nós iríamos procurar, né? Por exemplo, lá tem a empresa, a Mercedes. Olha, vamos fazer uma parceria para eles era bom, né? Porque a empresa ganha um nome, né, de filantrópica. E o nosso interesse é espiritual. E eu procuraria empresas que entrassem no programa comigo para ela capacitar profissionalmente o indivíduo e dar a primeira chance para ele trabalhar. Eu faria isso, só isso. Aí aqui ele teria obrigações. Ia ter que limpar a casa, ia ter que ter uma pessoa para supervisionar isso, né? Então,
Ia ter que ter um homem para supervisionar isso. E aí ele receberia comida e tudo mais, mas roupa e casa ele tinha que se virar, que faz parte da responsabilidade dele. 30 dias. Deu 30 dias, ele não quis nada, a porta da rua é a serventia da casa, pode pegar o beco. Eu fiz minha parte. Procurei ser próximo, procurei ensinar o Evangelho, falei da mudança de vida e dei oportunidade. Quis? Não. Tchau. Só que isso dá trabalho e ninguém quer. Isso dá trabalho, isso é chato. Isso frustra, porque muita gente que entra não fica, foge, quebra as coisas. Eu digo isso por experiência própria. Eu acompanhei, nós tentamos recuperar 2 moradores de rua, um rapaz de uns 17 e um senhor de uns 60 anos. O rapaz fugiu no 3º dia e o senhor chegou lá no meu gabinete chorando. Eu quero ir. Quer ir para a clínica, né? Chorando. Aí eu disse, tudo bem. Você quer ver quando as pessoas querem alguma coisa, e isso não pode faltar em lugar nenhum, responsabilidade. Eu disse, tudo bem, a igreja vai pagar a sua estadia lá na clínica, mas o Bolsa Família que o senhor recebe, o senhor vai usar para comprar os seus pertences pessoais, sabonete, shampoo, escova de dente, papel higiênico. Isso aí nós não vamos dar. É a sua contrapartida no negócio, tá bom? Tá bom. Ok, 3 dias ele fugiu. Por quê? Quando tem responsabilidade, não quer. Aí na rua é bom, todo mundo dá comida, dá dinheiro, não tem responsabilidade, ou seja, a pessoa vive como ele quer. 27 aí, 27, não pode que você casa com uma palavra do samaritano? Sim. O caso do bom samaritano, que Jesus contou a parábola, foi exatamente para mostrar a indiferença de Israel em exercer a misericórdia. Eles estavam apenas fazendo algo que hoje é chamado de assistência social. Porque você vê que o personagem do bom samaritano, ele de algum modo procura se envolver com a pessoa que foi ofendida lá, não apenas dando socorro, levando até a estrebaria, né, até a hospedagem e tal, mas ele diz, olha, quando eu voltar, se tiver algum gasto, há um interesse em saber do pós do indivíduo. E ele fez isso com um estrangeiro, né, e com um inimigo de Israel, né, porque os samaritanos eram inimigos de Israel. Então, a misericórdia tem que ser a misericórdia, ela é vivida com quem está próximo. Com quem está distante, infelizmente, vai ser uma mera ação social, vai ser um assistir temporariamente, mas misericórdia envolve proximidade. Na rua, e aí ele falou, você é de Marial e tal, eu fiz o meu prático lá. Então, e aí ele pegou, e sabe o que ele falou pra mim? Acho que foi mais crente do que pastor, porque ele falou assim pra mim, olha, eu vou te falar uma coisa, você vai glorificar o Senhor exercendo sua profissão corretamente, tendo uma família e auxiliando seu esposo. Você não precisa sair e morar na rua. Se alguém tivesse me dado esse conselho quando eu tinha sua idade, hoje eu não estaria na rua, eu teria uma profissão sustentável.
Está correto. Esse conselho dele está correto, mas então, às vezes, a pessoa se envolve de tal maneira que sair já é meio... requer muitas forças. Mas, enfim, qual é o problema desse tipo de missão? É porque ela é uma missão meramente assistencialista. Entendeu? Então, sendo bem honesto, né? Esse é um modelo católico que se aproveita da pobreza para levar a igreja. Então, o evangelho fica abaixo da fome, em termos de valor para essa pessoa, para as pessoas que recebem. Quando, na verdade, as pessoas deveriam receber o evangelho como ele é, com o seu valor e a sua glória. Isso não impede que a igreja ajude fisicamente ali, financeiramente as pessoas. Só que nós não, né? Só que o modelo praticado de missões no período no século XX, principalmente na América Latina, é um modelo católico. Eu te dou o pão e você vem para a igreja. Você vem para a igreja? Eu não vou, então não te dou o pão. Entendeu? Então o evangelho ficou assim, meio, em termos de valor, ele ficou quase igual com a fome. Eu tenho fome, então eu quero o evangelho. Não tenho fome, então eu não quero o evangelho. Sistema de troca, né? Oi? Sistema de troca. E ele fala sobre isso. E eu fiquei pensando, mas aquele ponto também, como fala, os missionários, tudo isso. Porque muitas vezes eles agem como se eu não fosse uma mudança de vida. Uma mudança de vida aqui agora, sem focar na alma. E aí as pessoas acabam recebendo isso dessa forma. Porque a gente fala assim, missões sem o evangelho não fazem diferença. Você está perdendo esse tempo. Se você não focar no evangelho, essa é a missão. Como missionário, é até que ponto a teologia errada da missão não faz com que as pessoas que estão recebendo os benefícios dessa missão não são culpadas da igreja. Então, eu não sei ao certo quando houve a mudança teológica dentro das missões. Eu faço apenas uma suposição. Mas até o século XIX, 1800, os missionários eles eram centrados na Escritura. Então, mesmo quem foi ele é do século XIX, como Hudson Taylor, que foi para a China, e tantos outros, o pessoal que foi para a África, eles levaram o Evangelho. Houve mudança de vida, né? Ou seja, houve uma mudança de coração que resultou numa mudança da sociedade. Então você vê que aonde o Evangelho chegou dessa forma, esses lugares são diferentes e hoje mostra-se essa diferença até hoje, né? Houve uma mudança cultural também. Mas eu acho, é minha suposição, eu acho que no final de 1800 para 1900, no finalzinho do segundo avivamento, com a técnica de apelo do Finney e outros, então houve uma mudança nas missões que deixou de ser vamos fazer missões para glorificar a Deus, e aí passou assim, vamos fazer missões porque o homem precisa. Então, se o homem precisa, ele se torna o centro da missão. Então, como é que eu chego nele? Eu chego então olhando o que ele precisa. E aí, junto disso, somado a isso, leva-se o Evangelho. Então, essa é a minha suposição, foi nessa mudança aí. Esses missionários, pode ser uma pessoa muito bem intencionada, mas está errado. E a igreja que for plantada ali, ela cresce com um conceito errado de quem é Deus, de quem é o homem e do que é o Evangelho. Então, ela vai replicar aquilo. E aí você tem agora, até que Deus faça uma mudança severa, ela vai, ininterruptamente.
Então esse é um dos grandes problemas. É só olhar, por exemplo, como se deu nossa evangelização no Brasil. Quando os missionários chegaram no Brasil, né, em 1800, eles não saíram procurando, por exemplo, o pior bairro da cidade para evangelizar. Eles não saíram procurando a cidade mais pobre do estado para iniciar uma igreja. Não. Eles foram aonde eles podiam ir, aonde tinha acesso, aonde era permitido, e começaram ali. Hoje não. Quando a gente pensa em fazer algum tipo de trabalho, alguma missão, a gente já procura logo o mais pobre. Mas não é porque a gente quer que ele mude de vida, mas é porque nós queremos nos aproveitar da pobreza para levar o Evangelho. E isso está errado. Quem faz muito isso no Brasil, principalmente no Nordeste, no Norte, além da Jocum, é a igreja da Coreia. A Igreja Presbiteriana da Coreia. Onde eles chegam com o assistencialismo. Aí as pessoas se chegam e aí vai ficando na igreja, mas ninguém sabe se a pessoa é crente ou não, porque às vezes gosta da igreja e vai ficando. Quando eu fui missionário no Pará, antes de ir para o seminário, eu cuidei de uma congregação que o próprio pastor Azael também cuidou. Ele foi obreiro, a gente chamava de obreiro. Ele foi obreiro nessa congregação por um ano, depois ele foi para outra e eu assumi. A igreja de Belém, que era a igreja do pastor Gessé, era uma igreja de 1000 membros. Então era uma igreja muito rica. E para aliviar a consciência, o pessoal ajudava a congregação, que era numa favela, num bairro muito perigoso. Então, a SAF da congregação tinha umas 30 mulheres, e a congregação não tinha 10 pessoas, só para vocês terem uma noção do desarranjo. Por quê? Porque ia roupa, ia cesta básica, ia remédio. Então, tinha um monte de gente. No dia que tinha reunião da SAF, a igreja ficava lotada. E o pessoal levava as coisas quase que num caminhão para poder distribuir. Aí, quando o Azael chegou, ele percebeu isso. E ele começou a ir cortando. Ele começou a fazer o seguinte: olha, eu vou ficar observando a frequência na igreja. Quem de fato não está muito frequente na igreja vai começar a perder o benefício. Aí algumas pessoas perceberam a questão e aí começaram a ir para a igreja. Aí ele saiu, só ficou um ano e eu cheguei. Um belo dia, para minha decepção, engraçado, né? Na preparação para o ministério, a gente começa com as decepções, né? Deveria ser com as alegrias, mas não é não. Um belo dia, isso também, irmãos, lembrem-se, era na época da ignorância, né? Aí no culto eu pedi para uma irmã orar. Ela disse: não, eu não vou orar não. Eu disse: mas por quê? Eu disse: eu não sei orar, não sei nem o que é orar. Aí, mas a senhora está quantos anos na igreja? Estou bem uns 20. Que marmota é essa, né? Depois, eu fui verificar com os demais que essa era uma das senhoras daquele grupo que recebia as assistências e que vinha só na assistência. Então ali era talvez o primeiro, segundo, terceiro culto na vida que ela participava. Aí o pastor Gessé tinha mudado para cá. Então eu conversei com o pastor Garcia, que era o pastor da época. Pastor, vamos diminuir a assistência lá da congregação? Ele disse: por quê? Ele disse: porque eu acho que tem alguma coisa errada ali. Ele disse: faça aí do jeito que você julgar melhor. Aí eu dei uma tesourada. Com essa tesourada, 90% não apareceu nunca mais. Aí ficou só quem era crente. Aí a assistência agora era para esses que realmente eram crentes e precisavam. Porque aí eu conhecia a história, conhecia a família, conhecia as dificuldades. Aí foi quando a igreja teve uma real noção de como estava a congregação. Porque antes vivia tendo gente nas fotos, porque quando faz evento junta um monte de gente, aí tira foto, aí mostrava lá: nossa igreja está crescendo no bairro. Mentira, a foto não tinha ninguém, um monte de gente tinha ali, tudo era fantasma. Era só para comer a cesta e pegar as roupas. Aí quando cortou isso aí,
foi embora e ficou só quem de fato era crente. E aí foi quando a congregação começou de fato a crescer, porque eliminou isso. Então, só que assim, não pense que eu dei essa tesourada e assim, não pense que eu fiz isso sabendo o que era o correto a fazer. Não. De alguma forma eu só sabia que era errado, mas eu não sabia o que era o certo ainda. Por isso que eu disse que era o tempo da ignorância. Eu não sabia o que era o certo, eu só sabia que eu desconfiei que tinha algo de errado. Entendeu? Mas eu não sabia o que era o certo. Talvez se fosse hoje, eu teria cortado de pouco. Então eu não sabia, só sabia que tinha algo de errado. Desceu a tesoura, eliminou tudo. Hoje, fala isso. Pastor, o senhor comentou que a Coreia caminha de recursos para o Nordeste, tá? E o senhor comentou que tem o erro. Mas o senhor não é da Coreia. O erro de quem recebe recursos e faz de uma maneira incorreta, não? Também, mas os missionários coreanos, o método de início de trabalho no Brasil é um método sempre assistencialista. Eles começam pela assistência. Sempre assim. Não só eles, vários outros comitês, a gente chama de comitê ou juntas missionárias, começam pela assistência. Agora sim, só dar um exemplo aqui rapidinho. Se você vai para o Oriente Médio, que não tem liberdade de pregar o Evangelho, então você precisa dessa ferramenta para poder falar às pessoas. Então, talvez, num lugar como esse, para ter uma porta aberta, você precisa disso, né? Mas no Brasil, que nós temos porta aberta, eu creio que não deveria fazer uso disso. Mas é um método. Isso é um método. Método de começar com a assistência social. Beleza, vamos lá? Então, Gálatas 6, para finalizar essa parte, a misericórdia começa, ou a prioridade dela é com os da fé, tá? Agora, existe um grupo de pessoas, e não se escandalizem, que os crentes não podem ajudar. Você não pode ajudar. É importante lembrar disso. Há um grupo de pessoas que não devem receber o nosso auxílio. Tá? E por que eu disse para vocês não se escandalizarem? Porque se é um grupo que a Bíblia me proíbe de ajudar, isso envolve até os de casa. Não só quem está longe. Então vamos lá. Provérbios 24, 19, diz assim, ó. Não te aflijas por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos perversos. Então, os malfeitores, os perversos, não são alvos da misericórdia. Então, assim, não se preocupe com estes, no sentido de estar com fome, estar com frio. Não. A não ser que eles mudem de postura, mudem de comportamento, mudem de vida, aí sim é que nós vamos auxiliá-los. Caso contrário, não podemos auxiliar. E eu estou dizendo isso porque uma vez eu tive que chamar a atenção, carinhosamente, né, de uma senhorinha de 70 anos, que era membro da igreja, lá na Bahia, e eu descobri que ela fez um empréstimo no banco. Os diáconos me falaram, pastor, fulano de tal está com dificuldades financeiras. Tá, eu vou lá. Aí fui lá conversar, fui saber da história, o que é que se passa? Porque ela era viúva, mas ela tinha 2 aposentadorias, então poderia ter outras necessidades, de companheirismo, conversa, saúde, né? Mas em termos financeiros, ela era sozinha, 2 salários, não pagava aluguel, deveria suprir as necessidades. Aí
Ô minha irmã, por que a senhora está com essa situação? Ah, pastor, então eu fiz um empréstimo no banco e tal. Aí eu olhei para casa, não vi nada. Mas a senhora comprou o quê? Não, eu fiz um empréstimo para tirar meu neto da cadeia. Mas rapaz, a senhora não deveria ter feito isso. Aí eu perguntei, por que ele foi preso? É, porque ele andou fazendo as coisinhas erradas, bichinho. Bichinho? Não, o bichinho é uma pinóia. Tive que repreender ela, porque ela fez um empréstimo para tirar o neto da cadeia. Aí o consignado, por isso que ela ficou apertada. Esse caso, eu não sei, mas eu acho que eu levei ao conselho, que eu tinha que julgar com eles. É lícito ajudá-la? Ela foi tola. Como é que nós vamos socorrer essa irmã que está em apuros porque socorreu um malfeitor, só porque era o neto dela? Eu não lembro o que fizemos. Mas aí eu tive que repreendê-la por isso. Então, os malfeitores não merecem o nosso socorro. Ah, é da minha casa. Pois é, mas nossa primeira casa é os da fé. 2 Timóteo, capítulo 3, de 10 a 13, Paulo vai falar sobre várias pessoas, sobre pessoas que não merecem nossa misericórdia, nosso apoio, tá? Então, 2 Timóteo 3, de 10 a 13, diz assim, ó. 2 Timóteo 3, aqui 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, perdão, 3, a partir do 10. Porque ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então a igreja é proibida de socorrer o preguiçoso. Por isso que a gente não pode dar esmola na rua, porque eu não sei por que razão o indivíduo está ali. Agora, se você estiver disposto a conversar com a pessoa, examinar a história, verificar se é verdade o que ele diz e descobrir que foi um infortúnio, aconteceu um problema gravíssimo, era uma pessoa que tinha as coisas e tal, mas sei lá, morreu todo mundo, ficou perturbado do juízo, é outra história. Outra história. Mas a Bíblia nos proíbe severamente de socorrer o preguiçoso. E, inclusive, os da fé. Então, tem alguém na igreja que é preguiçosão, sabe aquela pessoa, barriga branca, fica olhando para o mundo, aí por isso que não tem as coisas. Não é nem para dizer, vai-te em paz. Vá trabalhar. Exatamente. Então, não quero trabalhar. Maravilha, você vai emagrecer, vai ficar lindo, porque não vai comer. Entendeu como é? Está vendo, Amanda, como é? O jogo é duro, Amanda. Muito bem, então esse é um grupo, nós não podemos apoiar o preguiçoso. Aí Paulo continua. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então ainda são mexeriqueiros, né? Fofoqueiros. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, a esse, não. Faça o bem a todo mundo. Preguiçoso, não. Provérbios 30:15 fala de pessoas que são sanguessugas. Então esse é um outro grupo de pessoas que a gente não pode também ajudar. Então nós temos os malfeitores, os preguiçosos e as sanguessugas. Provérbios 30:15 diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, 4 que não dizem basta. Por que ele cita aqui o sanguessuga? Ele vai citar aqui, está dentro de um contexto daquelas coisas que são proibidas. Pessoas que são oportunistas, pessoas que são aproveitadoras, escoronas. Você identificou um comportamento desse em alguém, certifica-se de que é verdade. Sendo verdade, pode fechar a torneira da ajuda. Não requer.
precisa haver uma mudança de coração. Essa pessoa não deve receber nossa misericórdia no sentido físico, né, de algum auxílio. Que nós estávamos na igreja, sabe esses pregadores de amor, e na hora da oferta, ele fez um apelo assim muito emocionado. Muita gente correu para a oferta. E Eu lembro de pessoas que tinham necessidades reais, por exemplo, assim, que estavam para o carro, só era uma pessoa que ela tinha para socorrer seus filhos, sua família, e mesmo sabendo que a pessoa não necessitava, recebendo ela, sentir No coração. Tá. No caso de quem ouve, nessa situação, e ele fez algo disso, demonstra que ele é uma pessoa imprudente. Porque não há nenhuma ordem na Escritura dizendo para você tirar o seu manto e cobrir alguém. A ordem na Escritura é que nós trabalhemos e, como mordomos, ajuntemos para poder socorrer alguém. Então, demonstra que ele é uma pessoa imprudente, ingênua demais. Tá. Foi Deus que... Tá. Então, nesse caso, se a pessoa tem essa convicção, então nós temos que procurar sondar o coração para saber quais são os interesses dela. Ela tem interesse em agradar a Deus, passando por aquele sofrimento, ou seja, ficando privada de algo, aí teria que ser isso. Às vezes a pessoa pensa que vai agradar a Deus, passando por uma privação. Segundo, talvez essa pessoa creia que existe essa questão da troca, né, de Deus conosco, você dá e recebe. Então ele deu crendo que não passaria pela privação, porque Deus iria restituir, aumentar. Então aí tem que andar pelo campo teológico, saber o que é que essa pessoa crê. E no caso desse indivíduo, tem que mandar matar. Porque ele está se aproveitando do evangelho para se enriquecer. Beleza, então sanguessuga, já sabem, aquela pessoa aproveitadora, tá? E não se enganem, existe muito disso na igreja. O pessoal olha para a igreja e acha que a igreja é uma fonte inesgotável. Então, existem muitas pessoas que são sanguessugas, tá? Muitas. Então, cuidado. Então, esses identificou, não esquece, não é proibido ajudar, porque você está financiando uma permanência no pecado, tá? Então, esse é o primeiro. Aliás, o sanguessuga, ele pode ser uma pessoa esbanjadora, por isso é sanguessuga, ele pode ser uma pessoa aproveitadora, no sentido de se aproveitar da caridade do outro para ter, entendeu? Então, ele é uma pessoa aproveitadora com más intenções, tá? Então, tem que examinar isso. Terceiro, o servo mal acostumado, Provérbios 29:11. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. Então, o servo mal acostumado também não pode. Nesse caso aqui, você tem um exemplo claro. Então, alguém que ficou mimando um servo, né? Na época tinha a questão de escravos, e agora esse escravo se tornou adulto, ele vai querer ser o quê? Filho. Por quê? Porque ele foi tratado sempre dessa forma. Então, nesse caso, isso é um conselho para nós pais. Você passou a vida inteira mimando o seu filho, dando tudo que você não tinha, você deu para ele. Aí ele se tornou uma grande. E você tomou consciência disso, percebeu o seu erro.
então agora você deve cortar esse tipo de ajuda. Ah, mas ele é muito dependente de mim. Pois é. Então, peça perdão a ele por tê-lo tornado dependente de você. Arrependa-se, ore, corte a ajuda. Ele não pode continuar recebendo essa ajuda, tá? Então, pessoas que são mal acostumadas, elas também, chega um tempo que isso não pode mais permanecer. Bom, esses não têm direito à benevolência, né? Mesmo que sejam pessoas da igreja ou da nossa família, ok?